Meus irmãos, a paz do Senhor, cumprimentando todos, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, estou com a Bíblia nas minhas mãos, e eu tenho uma palavra para o meu e o seu elevo espiritual. Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Gostaria muito que você entrasse nesse canal, que você compartilhasse, deixasse seu like, o seu joinha, que você comentasse a respeito do que você ouviu sobre a pregação. Porque o profeta Isaías disse assim: quem deu ouvido à nossa pregação? Eu quero ouvir um comentário teu, então entra aí no YouTube, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Querido, a palavra que eu trago para vocês hoje, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 19 em diante, vamos ler alguns versículos e explanar esse versículo, para que o Senhor, através do Espírito Santo, fale conosco. A palavra de Deus diz assim: ora, havia um homem rico, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da sua casa, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no ar de erguendo os olhos e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Espírito Santo, fale conosco através desta palavra. Espírito Santo, nos conduza aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, por amor do teu nome, Jesus. Nos eleva através dessa palavra o entendimento que o Senhor vai falar comigo, que o Senhor vai passar para os ouvintes da tua palavra, Senhor. Querido, essa parábola é uma parábola diferente das demais que Jesus escreveu. Segundo o relato bíblico, Jesus escreveu cerca de 40 parábolas. E a única parábola que tem um nome próprio é essa do rico e do Lázaro. Porque as parábolas no qual Jesus escreveu, ele escreveu para os seus discípulos ou para o povo, fazendo uma comparação do que é a vida, do que é uma planta, do que é uma pedra, enfim, foi o que Jesus proferiu através das suas parábolas. E nessa parábola de Lucas 16, 19, Jesus usa bem o nome de um certo homem chamado Lázaro. E a parábola vai nos dizer que havia naquela cidade um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. E nesse mesmo lugar existia um homem coberto de chagas, de feridas, onde os cães
vinham lamber suas chagas. E a Bíblia vai nos dizer que morre esse mendigo chamado Lázaro. E assim que ele morre, a Bíblia diz que os anjos o levam para o seio de Abraão. Mas um pouco à frente, a Bíblia diz que morre o rico e é sepultado. Querido, será que tem diferença para o rico e para o pobre? Será que a diferença que quem faz não somos nós? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas, preto, branco, rico, pobre, independente do seu sexo, da sua cor, da sua religião. Jesus simplesmente, ele quer que o adore. É para isso que ele diz em João capítulo 4, que ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E essa parábola é uma parábola muito séria a respeito da vida que vivemos aqui na terra. Porque muitos só pensam em viver aqui, dizendo que o céu é aqui mesmo, que o inferno é aqui, que o paraíso é aqui. Querido, a Bíblia diz que o inferno é choro e ranger de dentes. E no paraíso, que é o céu, é onde os olhos não viram, é onde os ouvidos não ouviram, aonde não penetrou no coração nem na mente humana. É aquilo que Deus tem preparado para os servos fiéis. E quando eu entro nesta parábola do rico e do Lázaro, eu vejo uma diferença muito grande de quem serve a Deus e de quem não serve. Porque Malaquias capítulo 3, verso 18 em diante, que diz assim, que vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O que serve a Deus aqui, no caso, é um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz assim que ele morre, os anjos vêm o recolher para o seio de Abraão, para os braços de Abraão. E a Bíblia também diz que quando morre o mendigo, o rico, imediatamente ele é sepultado. Aleluia. E a Bíblia diz que o rico, erguendo os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando, o rico disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molha na água a ponta do dedo. A ponta do dedo, para que refresque a minha língua, porque eu aqui estou em tormento. Querido, isso aqui é muito sério. Isso aqui não é o pastor Roberto que está falando, não é o teu pastor, o teu dirigente, o teu líder que está falando. Isso aqui é o próprio Senhor escrevendo esta parábola para eu e você ficar atento às coisas que estão acontecendo hoje. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Querido, o que eu quero falar agora para você, através do Espírito Santo, quero chamar a tua atenção, para que você dobre a tua atenção, para que você preste muito, mas muito mesmo, não é pouco, não, muito, atenção no que o Espírito Santo nos está nos revelando agora. Aleluia. Porque eu estou em tormento nesta chama.
Querido, que chama é essa? A Bíblia diz que essa chama, o fogo não apaga e nem o bicho morre. E ele estando em tormento nesta chama, estando em tormento nessa chama. Você sabia que as coisas acontecem muitas vezes na nossa sã consciência? Se eu quero pecar, se eu quero errar, se eu quero matar, se eu quero destruir alguém, eu faço as coisas consciente. Eu estou com a minha sã consciência para saber o que é certo e para saber o que é errado. Ele estando na sua consciência normal, ele diz que está na chama ardente. Ele diz que está no fogo. Ou seja, ele estava consciente das suas oportunidades que teve aqui na terra. Ele estava consciente dos louvores que ele ouviu. Ele estava consciente das oportunidades que ele teve tempo de ir para a igreja, de ir congregar, de ir reunir com os irmãos e não foi. Ele estava em sã consciência que ele diz que eu estou no lugar de tormento. A consciência dele estava acusando ele das oportunidades perdidas. E o texto continua dizendo: Abraão disse, porém, a Abraão, filho, olha só, filho, Abraão chamando ele de filho, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Ele foi para o fogo eterno, não foi por causa da sua riqueza, não foi, o outro foi para o céu, não é porque era mendigo, pobre, não, meu irmão. Existe uma coisa chamada koinonia, que quer dizer comunhão. Lázaro tinha comunhão com o Senhor. Lázaro tinha a koinonia de esperar no Senhor. Além disso, Abraão está falando, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, e nem tão poucos de lá passar para cá. Querido, existe um grande abismo entre o céu e o inferno. Abraão está explicando que ninguém pode passar do céu para o inferno e nem tão pouco do inferno para o céu. Ah, pastor, mas eu baixei no celular um aplicativo. Ah, pastor, mas eu tenho uma aparelhinha aqui que eu converso com os mortos. Querido, isso é balela de Satanás. Essa explicação o Espírito Santo está passando para você, que é balela de Satanás. Porque Satanás, ele desde o princípio do mundo, desde o começo do mundo, ele veio para enganar. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Quando alguém diz que conversou com um ente querido morto, é o próprio Satanás que conhece toda a sua vida, que conhece a vida daquela pessoa e conhece a vida daquela outra pessoa que está perguntando a respeito de fulano como está. Será que fulano foi para o céu? Será que fulano está no inferno? Porque hoje todo mundo que morre, todo mundo está no céu. Já viu? Todos que morrem hoje, olha, fulano foi para o céu, fulano está com Deus, fulano está com... E não se esquece do que a pessoa plantou aqui na terra. Querido, o plantio é livre. Eu posso plantar o que eu quiser. Mas agora eu tenho que ter as consequências
da minha colheita. Porque eu não posso plantar uva e colher jaca. Eu não posso plantar laranja e colher banana. Aquilo que eu plantar aqui na terra será aquilo que eu vou colher. E o rico plantou discórdia, plantou desprezo. O rico dessa parábola plantou tantas coisas ruins no seu coração, que quando chega a morte, que chega para todo mundo, a morte, ela chega sem avisar. A morte não é o fim de uma vida. A morte é apenas o começo para uma vida eterna ou para uma condenação eterna. E a Bíblia diz que ele, estando em tormento, ele pede que o Lázaro molhe a ponta do seu dedo na sua língua para que se refresque, porque ele está numa grande chama, num grande tormento. E o curioso dessa história, que ele está no inferno com a sã consciência, porque teve as oportunidades aqui na terra. E existem 3 coisas nas nossas vidas que elas jamais vão voltar atrás. Primeiro, é a palavra dita. Já foi, já falou. Segundo, a flecha lançada. Já foi, não volta mais. E terceiro, as oportunidades perdidas. E a Bíblia está nos dizendo: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Porque há um engodo, há um engano das religiões, dizendo que conversou com fulano, que psicografou uma carta, dizendo que veio, apareceu com a voz do fulano, o que ele fazia, do que ele gostava. É tudo engano de Satanás, porque a Bíblia diz que assim que morre, segue-se o juízo. Não tem como mais voltar a este plano terreno. Morreu, segue-se o juízo. Porque no livro dos Hebreus, a Bíblia diz que está determinado ao homem morrer somente uma vez. Eita Jesus! E disse ele, olha o que o rico está dizendo aqui: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, a casa terrena, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. O rico começou uma palestra com Abraão, palestrando que fosse alguém na casa paterna, na casa dos irmãos deles, que alguém fosse lá para os irmãos dele e avisasse que ele, o rico, estava no tormento, estava no inferno queimando, para que se convertesse e não viria para onde o irmão dele estava, que era em tormento. Só que tem um porém, querido. Há um grande abismo. Há um grande abismo entre o céu e o inferno, conforme diz a palavra. De sorte que os que estão no céu não podem voltar ao inferno. E os que estão no inferno não podem subir ao céu. Aleluia. E disse Abraão, a palestra continua aqui, Abraão e o rico. Abraão disse assim: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouça-nos. Ou seja, eles têm os pastores, eles têm os presbíteros, tem missionária dentro da sua casa, tem um convertido dentro do seu lar. Ou seja, eles têm aqueles que apregou a palavra, ainda dá tempo de se converter, de se arrepender dos seus maus caminhos. E disse ele:
Não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Querido, se não está dando ouvido enquanto está vivo, enquanto está vendo o tete a tete, o cara a cara, se não tá dando ouvido, que conheceu a vida de fulano, de ciclano, como era e como é hoje, como é que vai dar ouvido a pessoas que já morreram? Se não está dando ouvido àquele que nasceu de novo, aquele que é um pastor dentro da sua casa, aquele que é liderança no seu bairro, como vai dar ouvido a demônios? Como vai dar ouvido a espírito de adivinho, que é espírito demoníaco, que anda ao nosso derredor, procurando nos tragar? E o texto diz: porém Abraão lhe disse, se não houve Moisés e os profetas. Moisés não está mais, mas está os profetas, mas estão os pastores, mas estão os bispos, mas estão os apóstolos, os diáconos, as diaconisas, os missionários, as missionárias, as pastoras, as irmãs do círculo de oração. Eles ainda estão. Se não estão dando ouvido a essas pessoas, como é que vai dar ouvido a mortos? Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Querido, se não está dando ouvido a eu que estou pregando para você, que é desviado, pregando para você que tem a sua casa, a sua vida, a sua família, tudo desviado, será que vai dar ouvido a um espírito descendo para enganar? Olha para cá, meu irmão, que eu estou encerrando. A melhor coisa é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque tudo aqui nesta terra são coisas passageiras. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação, como foi o caso desse rico desta parábola. Ganhou, granjeou, comeu, bebeu, se vestiu da melhor qualidade. Mas na hora da ceifa, mas na hora da colheita, perdeu a sua essência de adorador. Eu não sei se você está entendendo. Tem coisas na nossa vida que é hoje, é agora, é para já, com o meu Deus e o teu Deus. Ele é um Deus de já para te salvar. Aleluia, aleluia. Querido, presta atenção no que o Espírito te diz nesse momento. A vida é curta, a vida é passageira, os momentos passam, os dias passam, tudo vai passar. Mas Jesus disse que vai passar o céu e a terra, mas as palavras dele não há de passar. Ou seja, tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir. A escolha é tua entre o céu e o inferno. A escolha é sua. O caminho é esse. Esses dois caminhos e uma escolha. Dois caminhos e uma escolha. Entre o céu e o inferno. Você tem que escolher. O céu, para que viva eternamente com o Senhor, onde Deus vai enxugar do meu e dos seus olhos todas as lágrimas. E o caminho
do inferno, que é o caminho da perdição, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o bicho não morre e aonde o fogo não apaga. Você não tem noção, você não tem noção do que é o inferno, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga. Isso será pelos séculos dos séculos. Entra ano, sai ano, entra séculos e sai séculos. A pessoa vai estar ali no inferno, sendo consumido por uma chama que não se apaga. Então hoje você tem a escolha: vida ou morte, qual vai aceitar? A escolha é minha, a escolha é tua. O Senhor Jesus disse assim: olha, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não te lança fora da presença. O advogado, o juiz, o promotor, o homem, a mulher, o pai, a mãe, qualquer um desses pode até te lançar fora. Mas Jesus disse assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ele ainda reforça ainda esse convite dizendo: vinde a mim, bendito do meu Pai. E ele te faz esse convite. E ele te faz esse convite hoje. Hoje. Porque vai passar céu e a terra, mas as palavras dele vão se cumprir uma a uma. Seja de qual forma for. Porque estamos vivendo dias maus, dias terríveis, dia de apostasia, todo dia uma coisa diferente, para tirar o foco do céu e focar no que está passando na terra. Então ficais apercebidos aos sinais. Todos os dias a natureza está dando seus sinais da vinda de Jesus. Todos os dias as coisas estão nu e patente diante dos nossos olhos. Como devemos proceder diante daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia de oportunidade. E eu quero orar por você agora. O rico teve a oportunidade de ser melhor, de fazer as boas obras aqui na terra. Mas deixou passar. Só pensou em si, comendo, bebendo, vivendo regaladamente de tudo de bom e do melhor que a terra lhe ofereceu. Enquanto do outro lado estava Lázaro com a mão estendida pedindo um pouco de comida e não dava. E as que caíam da sua mesa para comer, os cãezinhos lamberem as suas chagas. Querido, hoje eu e você temos a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, de ser um bom pai, de ser um bom filho, de ser o melhor, não só aqui na terra, mas o melhor no reino dos céus. Porque vai chegar um momento em que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. Vai chegar um momento em que o joio e o trigo vai ser separado do que serve e do que não serve. Vai chegar um momento em que o Senhor vai fazer a colheita e a separação. Que você esteja nessa colheita e nessa separação para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que tudo se fez novo. Vamos viver uma nova vida. Vamos viver num lar onde não haverá tristeza, pranto, choro, onde essas coisas tudo vão se passar. E nós vamos estar do lado do Senhor dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, e a tua terra está cheia da tua glória. Então aproveita hoje, querido, as oportunidades. A oportunidade é essa. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Querido, chegou o momento de oração, o momento de nos curvarmos, o momento de dobrar nosso joelho no Espírito e falarmos com Deus. O momento esse de rasgar, não a nossa veste, mas o nosso coração, e adentrar na sala do trono e falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu entro em oração neste momento, adentrando a sala, a sala do teu trono, meu Pai, te pedindo perdão pelos meus pecados, minha falha, meus erros, meus gestos, Deus, e tudo aquilo que eu cometo diante dos teus olhos. Deus, eu entro na tua presença, porque sem a tua presença, Pai, nós somos como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Pai, eu entro na tua presença, porque não há presença melhor, Pai, do que adentrar na sala do teu trono e falar contigo e saber que o Senhor ouve a nossa oração. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor se inclina para ver o que se passa na terra, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado todos os dias. Muito obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, pelas minhas pernas perfeitas, pela minha voz que falo contigo e pelos meus ouvidos que ouvem a tua lamanda show palavra. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, meus netos, meus irmãos, pelos meus parentes de perto, de longe, pelos meus amigos e até pelos meus inimigos, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, eu só tenho que te agradecer. Pai, eu só tenho que agradecer, porque até aqui, Pai, o Senhor me ajudou. Fica conosco, Pai, no dia chamado hoje, nos dando um dia de paz, uma tarde de vitória e uma noite de salvação. Mais uma vez, Deus, toma a minha vida nas tuas mãos. Pai, continue me usando, trabalhando da maneira que você quer. Pai, se preciso, quebra esse vaso, Pai, mas faça um vaso de excelência para receber o teu bom perfume. Pai, toma minha esposa mais uma vez nas tuas mãos, trabalha no coração da tua filha, Pai. Faça ela ser uma verdadeira atalaia para pregoar a tua palavra nesses 4 cantos da terra. Meus filhos, toma nas tuas mãos, faça segundo o seu querer e a sua vontade. O que for filho da salvação, Pai, salva. Pai, salva em nome de Jesus. Porque assim eu oro e já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Que nesse dia chamado hoje, que é o dia de oportunidade, todos juntos diga amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? O canal está passando aí, o canal está escrito aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixe seu like, deixe o seu joinha. Tem muitos vídeos que vai falar direto ao teu coração. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus.